Boa noite, irmãos. Saúde a igreja e você que está assistindo, com a graça e a paz do Senhor. Amém? Hoje, pela graça de Deus, eu gostaria de expor o Salmo 23. Se vocês puderem abrir as suas Bíblias no Salmo 23. Bom, vou utilizar a versão da Igreja Ara, embora nas aplicações eu vou citar alguns versículos de outras versões, ok? Assim diz o Senhor, assim diz a palavra do Senhor. Salmo de Davi, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu bordão me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, eis-me aqui, meu Deus. Tu sabes que não sou digno de amarrar as tiras da tua sandália, meu Deus. Mas pela tua infinita graça e a tua misericórdia, aqui estou para expor a tua palavra. Que tu cresça, meu Deus, e eu diminua cada vez mais. E que teu Santo Espírito possa guiar minhas palavras, para que a tua verdade, meu Deus, o teu evangelho, a tua palavra, possam penetrar no coração dos teus filhos. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um salmo muito conhecido e, quizás, talvez o mais conhecido em todo o mundo. Talvez o mais professado, o mais lido por cristãos do mundo inteiro. Né? Quem não conhece o Salmo 23? E esse salmo é recitado em diversas situações. Né? Pessoas com o coração contrito, pessoas cheias de alegria, pessoas no leito de morte, nas mais diversas situações e lugares, sempre vem à cabeça do cristão o Salmo 23. E cada um diante da sua realidade, cada um diante do seu momento ali que está passando de alegria ou de aflição, ele sabe o quão ou como ele busca a Deus diante das palavras desse salmo. Então, se a gente for adentrar, não é, um pouco mais, meditando nesse salmo, Agostinho de Hipona, ele fala que, num panorama de todos os salmos, não é, os salmos não são apenas a voz de Deus, mas, nos salmos, Deus também deixa o seu povo falar. Deus deixa o que está alegre e também aquele que estava com o coração contrito expressar as suas emoções diante dos salmos. Mas, irmãos, para a gente poder entender melhor o Salmo 23, diante de uma visão cristocêntrica, né, temos de pensar ele como um conjunto. O pastor Hernandes, ele cita uma trilogia entre os Salmos 22, 23 e 24. Estes são salmos messiânicos que apontam diretamente para Cristo.
E eles se dividem no Salmo 22 como um salmo da cruz, não é? Senhor, meu Deus, por que me abandonastes? O Salmo 23, ele reflete o Salmo do cajado, e o Salmo 24 se reflete como o Salmo da coroa. Então, nesses 3 salmos, a gente pode ver da ressurreição até da crucificação, da crucificação, passando pela ressurreição de Cristo, até a glória vindoura, exposto de forma messiânica nesses 3 salmos. Geralmente se associam o Salmo 22, é o Salmo do bom pastor. Se a gente for lá em João, capítulo 10, a gente vai ver que Jesus é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Se a gente for analisar no contexto do Salmo 23, a gente teria de ir para Hebreus 13 e a gente vai ver que reflete o grande pastor, aquele que conduz o seu rebanho, aquele que guia as suas ovelhas. E ainda assim, se a gente estender lá para 1 de Pedro, não é? No capítulo 5, a gente vai ver Cristo sendo retratado em glória e majestade, como o supremo pastor, aquele que vai vir galardoar as suas ovelhas. Mas, diante disso, a gente tem que centrar o nosso foco hoje no Salmo 23, porque se a gente fosse expor todos eles na plenitude da grandeza de Cristo, a gente não teria tempo suficiente aqui para poder expor. A gente poderia passar dias, semanas, falando sobre isso. Então, antes da gente começar o 23, a gente, apenas no contexto do 22, como eu já citei, Charles Spurgeon, ele dá uma ênfase, ele recita a entonação desse salmo, voltado nesse contexto da interpretação do 22 e do 23. E assim diz ele: não há ou não existem pastos verdejantes, nem águas tranquilas do outro lado do Salmo 22, porque ele começa, meu Deus, por que me abandonaste? E assim vai até a retratação da crucificação completa e do sacrifício de Cristo na cruz. Mas, diante disso, somente depois desse fato é que podemos verdadeiramente enxergar o Salmo 23, depois do meu Deus, por que me abandonaste, é que podemos contemplar a beleza do Senhor é o meu pastor. Então, irmãos, a gente precisaria aqui seguir algumas indicações para a gente ter um contexto mais, manter o foco e ter um contexto mais abrangente desse salmo. Para a gente compreender bem ele na plenitude da figura de Cristo, apontando e retratando as passagens para ele, muitos teólogos, eles refletem que deveremos analisar como um todo o Velho Testamento com 2 premissas. A primeira é que deveremos enxergar o Velho Testamento no contexto da época, no contexto e nos costumes do que se retratava naquela época. E só assim a gente poderia fazer verdadeiras aplicações tendo esse conhecimento. E o segundo, já foi dito, é que, diante desse fato, também deveremos ver que todo o Velho Testamento, ele tem que ser interpretado olhando para a figura de Cristo, porque todo o Velho Testamento aponta para o Messias. A grande maioria das passagens, dos profetas, dos livros, eles vão apontando para o Messias. Então, assim, poderemos enxergar melhor a beleza e a grandeza do Salmo 23, refletindo Cristo, no caso, como o grande pastor, aquele que conduz as suas ovelhas. Enfim, dessa forma, a gente pode começar num contexto do primeiro versículo, onde diz, o Senhor é o meu pastor. Mas, que Senhor? Aqui, quando a gente se aprofunda um pouco, a gente vai ver no hebraico, esse salmo não começa com o Senhor é meu pastor. Ele no hebraico começa, Salmo de Davi.
E quando ele entra dizendo que o Senhor é o meu pastor, o termo que ele usa aqui é um termo muito belo que vem do Deus Iavé. Ele fala Iavé Elohim, o Senhor, em algumas traduções, o Senhor Deus. Se a gente for olhar na King James, ela é traduzida como Senhor Deus, mas se a gente olhar ela no inglês, a gente vê que se preserva Iavé Elohim. Tendo isso, a gente pode pensar, mas Deus é Deus, Deus Iavé, Deus Elohim, enfim. Mas a gente tem que voltar um pouco lá em Gênesis para entender que Deus é esse. Gênesis 1, quando a gente inicia nessa raiz do hebraico, a gente vai ver o primeiro Deus, o Deus que criou todas as coisas. Então, se você for lá no primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver o Deus Elohim, que é o Deus que criou todas as coisas. Então, a gente vai ver no capítulo Gênesis 1, como Elohim, o Deus Elohim. Então, na primeira frase de Gênesis, a gente vai ver Bereshit bara Elohim. Esse é, no princípio, Deus criou. Que Deus é esse? É o Deus que criou o céu e a terra. É o Deus Todo-Poderoso. Mas se a gente pula para o capítulo 2, a gente vai encontrar esse Deus de Davi. No capítulo 2, vai se falar do Deus Iavé, Iavé Elohim. Na tradução em português, o Senhor Deus. Mas que Deus é esse Iavé Elohim? É o Deus que formou o homem do pó da terra. Iavé Elohim formou o homem do pó da terra. Em Gênesis 7. Em Gênesis 18, Iavé Elohim disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Vou criar para ele uma ajudadora. Então, esse é o Deus, Iavé Elohim é o Deus do relacionamento. Esse é o Deus que andava com Adão no jardim do Éden. Então, esse é o Deus a qual Davi clama: meu Senhor e meu Deus. Esse é o Deus, Iavé Elohim, é o Deus do relacionamento. Alguns pastores, teólogos, acabam usando esse salmo também para retratar os nomes de Deus. Porque a cada passagem você vai encontrar um Deus. Na verdade, o Deus de Israel. Mas provendo ou suprindo algo. Alguns vão se estender para o capítulo 2, vão falar de Jeová Jirê, que é o Deus da provisão. Jeová Shalom, que é o Deus da paz. Jeová Rafá, que é o Deus que cura, quando disse, refrigera minha alma. Então, nesse contexto, irmãos, começamos a perceber quem é o Deus do relacionamento. Esse é o Deus que iremos tratar, Iavé Elohim. Alguns teólogos ainda subdividem esse Salmo 23 em 3 partes. Eles pegam um contexto do pastor com as ovelhas, um contexto do guia e do viajante, e um contexto do hospedeiro e do hóspede. Eu prefiro me ater hoje a permanecer no contexto do pastor e suas ovelhas. Apenas no último versículo, quando a gente for aplicar diretamente a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, é que vamos ver que ele sai um pouco desse contexto do pastor. Mas a gente pode continuar seguindo nessa linha de interpretação. Então, irmãos, para que a gente possa entender esse salmo, apontando e aplicando ele para o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente precisa entender o contexto da época. O que era um pastor e o que as ovelhas faziam, ou como elas se comportavam em cada passagem desse salmo, onde Davi retrata o Senhor é meu pastor. E nas versões que eu acho mais, com a tradução mais condizente, diz: nada me falta, ou de nada terei falta. Então, eu vou tentar, antes da gente entrar na exposição do texto, apontando para Cristo, eu vou tentar fazer uma introdução bem rápida desse contexto e da época onde
aquele pastor, ou as características principais que a gente precisa associar esse pastor do tempo de Davi, do tempo de Israel, com Cristo. Então, quando a gente inicia o Salmo, o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. E, automaticamente, quando assumimos um pastor, ele vem, e no segundo versículo ele faz: me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. Na maioria das vezes as pessoas vão associar isso à provisão, alimento, pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas esse não é o contexto da época. Porque um pastor, ele, para levar as suas ovelhas, ele iniciava seu dia no sol escaldante, os pastos eram extremamente escassos em Israel. Então, muitas vezes o pastor teria que andar e caminhar quilômetros para poder achar a alimentação para as ovelhas. Então, nesse primeiro momento, para ele, um pastor poder chegar num pasto verdejante e descansar nos pastos verdejantes, e estar ao lado de águas tranquilas, uma ovelha, ela não se deita com fome. Ela primeiro tem que estar alimentada, e aí sim ela vai descansar. Então, nesse contexto, o pastor tem que sair, e primeiro ele utiliza pastos em terrenos acidentados, ele começa a levar as ovelhas para pastos não tão bons, e quando vai chegando lá, por volta do meio-dia, quando o sol vai ficando a pino, ele vai conduzindo as ovelhas realmente para lugares onde teriam mais tranquilos e pastos melhores. Então, ele começa alimentando as ovelhas em pastos não tão bons, e depois ele vai chegar num contexto. Então, para a gente entender esse contexto do versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas, aqui ele já alimentou as ovelhas. Elas já vêm alimentadas. E essas águas de descanso e águas tranquilas, a ovelha não vai chegar para beber em água corrente. A água tem que estar muito tranquila, ou o pastor tem que levar a água até elas para elas poderem beber, porque ela não vai beber, ela vai se assustar com qualquer coisa. E uma água corrente vai assustar a ovelha. Ela, de maneira nenhuma, vai beber aquela água. Então, ele não está levando as ovelhas lá para comer e para beber. Aqui a gente vai ver num contexto aplicado mais na frente. Quando ele fala refrigera a minha alma, a gente vai usar isso no contexto posterior. Então, guia-me pelas veredas da justiça, por amor a seu nome. Então, quando a gente pensa num pastor para guiar pelas veredas da justiça, a gente vai entrar num contexto do próximo versículo junto. Por quê? As veredas e os caminhos eram difíceis. O pastor, no próximo versículo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei, porque tu estás comigo e tua vara e teu cajado me consolam. Então, o pastor usava duas ferramentas, a vara e o cajado, para guiar os seus rebanhos e para afugentar os animais ferozes, lobos, leões, o que for que tentasse buscar as ovelhas. Mas, nesse contexto aqui, é onde a gente vai ver que, diante da utilização da vara e do cajado, ele conduz e protege todo o seu rebanho. E aí a gente vê que, quando se fala num contexto de aprisco, não é, que logo depois, como os pastos eram afastados, e muitas vezes o pastor não poderia voltar, digamos assim, para a residência dele, para aquele aprisco oficial, todos os dias. Eles passavam, às vezes, dias pastando. Então, muitas vezes, os pastores em Israel, eles criam pequenos apriscos para poder reter ali as ovelhas. E o que seria um aprisco? Nada mais é que uma parede. Eles faziam paredes rústicas de pedra e enchiam essa parede de espinhos, galhos, espinhos, por dois motivos. Primeiro, para evitar que a ovelha ela saia do redil ali, do aprisco. Né? Se ela tentar fugir daquele aprisco, ela vai se machucar, ela volta, ela vai se furar nos espinhos. E também para evitar que os animais adentrem dentro do aprisco. Também servia de forma protetora. E só existe uma saída do aprisco, só a porta. E na maioria das vezes, na chegada, o pastor, que é um fato interessante aqui, desculpa, esqueci de retratar, quando os pastores falam que as ovelhas ouvem sua voz e os seguem,
e que você não se troca a ovelha de pastor, porque ela está acostumada com aquele pastor, ela não se adapta com o outro, pode até morrer de fome e de sede. Então, quando o pastor ele começa a guiar suas ovelhas, o pastor, diferentemente de um boiadeiro, ele não vai atrás, ele vai na frente e as ovelhas o seguem. Às vezes ele entoa cantos, entoa chamados, sons que aquelas ovelhas percebem e vão sendo guiadas, pelo pastor. O pastor vai à frente das ovelhas e as ovelhas o seguem. Então, existe uma retratação dessa cena em Israel, vários pastores saindo da Terra Santa e indo para as pastagens. E pessoas vendo aquela multidão de ovelhas e pastores todos misturados, e de repente eles veem um pastor falando um som, um pastor cantando outra música, fazendo um chamado, e as ovelhas parecem uma bagunça no total, para todo lado, mas de repente eles começam a ver aquelas ovelhas tomando uma fila indiana e seguindo os pastores, seguindo pela sua voz, pelo seu chamado. Embora elas estejam todas misturadas ali, mas quando ele começa a chamar, elas escutam, conhecem a voz do pastor e o seguem, como uma fila indiana. E também, nessa deixa, aproveitando, no Vale da Sombra da Morte, se retratam terrenos difíceis, vales escuros, né, na terra de Israel, onde realmente eram muito perigosos. Tinham animais que poderiam ferir as ovelhas, e vários perigos. E o pastor ia na frente e essas ovelhas iam seguindo, confiando no seu pastor. Quando seguimos para o próximo, mudamos não do cenário pastor-ovelha, mas saímos um pouco desse cenário do rebanho, para a gente perceber que preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Em algumas versões fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo meu cálice transbordar. Então, existe um costume e uma lei em Israel que todo visitante do deserto, os moradores do deserto, beduínos que viviam em tendas, se algum visitante passa por lá e pede ajuda, ele se torna um hóspede. Aquele cidadão, naquela situação da tenda, ele recebe ele da melhor maneira possível. E qual era o costume de Israel? Era, se receber um visitante, se ungia com óleo. Aqui não se fala de cura, aqui não se fala de unção de reis, aqui se fala como Salomão, o óleo da alegria, é honra. Aquele hospedeiro, digamos assim, ele vem e para honrar o seu visitante, o seu hóspede, ele unge a sua cabeça com óleo, refresca, a pessoa vinha suada, não poderia tomar banho. E aquele óleo, a depender do contexto, ele poderia ser um óleo caríssimo, se fosse num contexto real, de reis, enfim. E seria dado abundantemente esse óleo na pessoa. E quando fala, meu cálice transborda, é a hospitalidade. Após ungir a cabeça, tratar bem, mostrar honra ao seu hóspede, as taças ou os copos eram dadas, e essa representação, muitas vezes, se escolhia ali, se dava ao hóspede o luxo de escolher o que gostaria de beber, vinho ou a bebida da preferência dele, e o sinal do anfitrião era servi-lo com o vinho e fazer com que esse vinho, essa bebida, transbordasse, para representar a abundância, a fartura, que aquele hóspede seria tratado com toda a fartura necessária. Diante disso, irmãos, entramos no último versículo, que esse aplicaremos diretamente na figura de Cristo. Bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bom, estou tentando ir um pouco rápido pelo tempo, mas creio que pela graça de Deus a gente conseguirá expor e aplicar
a palavra de Deus. Então, feitas essas considerações, agora sim eu gostaria de expor o texto expositivamente, tentando apontar para a figura de Cristo. Então, no versículo 1, iniciamos, o salmista inicia professando a sua fé. O Senhor é meu pastor, e de nada tenho falta. Irmãos, tendo em vista que esse pastor é o grande pastor, nosso Senhor Jesus, o Deus do relacionamento, Martinho Lutero faz um comentário belíssimo. Martinho Lutero cita que a fé é uma questão de pronomes pessoais, é uma questão de pronome pessoal. E ele fala, meu Senhor e meu Deus. Essa é a única profissão, é a única fé que salva. A fé no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a fé que quando Tomé, sem crer, disse que precisava tocar nas feridas, no buraco da mão e na ferida ao lado de Jesus, e quando ele aparece, ele fala, meu Senhor e meu Deus, o Senhor meu e Deus meu. Essa é a única fé, irmãos, que nos salva. É a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Deus e eterno Salvador, o nosso grande pastor, nosso bom pastor, nosso grande pastor, e o nosso supremo pastor. Glória a Deus. Então, irmãos, a gente ainda vê o cuidado desse pastor conosco. Se a gente for entrar nos evangelhos, o evangelho de João, ele retrata de forma belíssima todos os apontamentos desse salmo, quase todos, para a figura de Cristo. Mas a gente também pode usar Lucas, Mateus, enfim. A gente pode ver que esse é um Deus, que Cristo é o bom pastor. É o que dá a vida, é o que deu a vida pelas suas ovelhas. Quando ele retrata a parábola das ovelhas perdidas, em Lucas 15 ou Mateus 18, ele vai atrás da única desgarrada e deixa as 99. E quando ele a encontra, ele se alegra. Se a gente, irmãos, pudermos tentar ver ou pensar na figura agora de Cristo como nosso pastor, professamos nossa fé como Davi e reconhecemos que o Senhor é meu pastor, o Senhor Jesus Cristo. E entraremos no versículo 2. Tendo Jesus Cristo como pastor, nada me falta. E no versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto de águas tranquilas. Mas aqui, após você professar a sua fé, você precisa se alimentar. Cristo não vai te levar a deitar em pastos verdejantes sem te alimentar primeiro. E de que você precisa se alimentar? Você precisa se alimentar da palavra de Deus, do próprio Cristo. Porque Jesus fala, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim, nunca terá fome. E mais, aquele que crê em mim, nunca terá sede. A gente vê isso lá em João 6. Então, ele é o que te alimenta, mas alimenta da própria palavra. Ele é o pão da vida. Ele é o verbo. E ele é quem mata a tua sede, sacia a tua sede. Porque só em Cristo você poderá saciar a sua sede. Aqui a gente pode fazer alusão
no terceiro versículo, da água da vida. Então, no contexto, temos professado a nossa fé, a nossa única fé em Jesus Cristo. E após isso, a gente pode passar por toda a vida do cristão, da justificação até a glorificação, da justificação em Cristo, passando pela santificação, até a glorificação, a gente pode expor e enxergar nesse salmo toda a beleza das promessas de Cristo. Indo para o versículo 3, ou 2, desculpem, ainda. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto ao lado de águas de descanso. Então, irmãos, quando nos alimentamos do pão da vida que é Cristo, caminhamos pelos primeiros pastos árduos da vida como um cristão. Quando você aceita Cristo, professa sua fé e você entra na justificação. Mas Cristo precisa te guiar, e guia pelas veredas, pelos caminhos de Cristo. E assim, vamos, nesse passo, chegar alimentados do pão da vida, da palavra de Deus, chegaremos a pastos verdejantes. Mas Jesus, ele vai te conduzir, e aí você poderá descansar, mas descansar diante de Cristo. Primeiro você tem que se apresentar a Cristo. Então, quando vamos entrar em Jesus te conduz a águas tranquilas, a gente pode fazer uma alusão do que aconteceu com Moisés, com o povo de Israel. Jesus, ele te conduz a águas tranquilas. Ele não te dirige. Moisés, ele dirigiu o povo pela lei. Mas Jesus, ele nos conduz pelo exemplo, pelo seu exemplo, e pela suave atração do seu amor. Que isso se reflete, irmãos, que a atração de Cristo, somos atraídos a Cristo pela graça. E somente pela graça, não pelas nossas forças, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo que, pela sua graça, ele nos conduz. Ele nos guia e ele nos leva ao lado das águas tranquilas. Porque Jesus, ele é a fonte da água viva. Quando a gente vai lá na passagem da mulher samaritana, ele fala: se beberes desta água, nunca mais terás sede. No discurso que ele tem, ou na conversa que ele tem com aquela mulher samaritana. Se beberes dessa água, nunca mais terás sede. E a água que eu lhe der será... E a água que ele lhe der, o Senhor Jesus lhe der, será nele a fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui a gente passa a enxergar a promessa de Cristo na vida eterna. E teremos, irmãos, nesse contexto, para poder chegar nos guia-me nas veredas, pelas veredas da justiça, e por amor a teu nome, aqui são os passos da justificação dos santos. Como eu retratei a questão das ovelhas, o pastor vai à frente guiando as suas ovelhas. E naquele aprisco, ele protege e ele guarda as suas ovelhas, como a porta. E a gente vai ver, se a gente for entrar nos evangelhos, ou na retratação da revelação de João em Apocalipse, Jesus fala que ele é a porta. E nos evangelhos de João, ele é a porta, ele está à porta do redil. Então, todas as ovelhas, quem não entrar pela porta será ladrão, salteador, ou será malfeitor. E só apenas as ovelhas que passam pela porta, essas vão até Jesus. Ou essas conseguem ver a plenitude da beleza de Jesus. Mas, nesse contexto,
Ele vai te guiar pelas veredas da vida, da justiça dele. Mas essas veredas, irmãos, é onde você trilha o caminho da santificação. Esse não é um caminho fácil. Se você for fazer a alusão para o pastor e para as ovelhas, como nas ovelhas, nas 99 ele vai atrás das ovelhas perdidas, a gente tem duas situações das ovelhas do rebanho de Cristo. A primeira são aquelas ovelhas que fazem parte do rebanho de Cristo, mas elas não se desgarram. Elas ficam ali, próximo do rebanho. Às vezes elas se afastam um pouco, toda hora elas levantam a vista para ver ali, mas elas estão a um pé de se desgarrar. E existem as ovelhas que verdadeiramente se desgarram e fogem das vistas do pastor, de Cristo, e essas terão que ser encontradas novamente, limpas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, para que possa se alegrar mais uma vez o pastor com o retorno delas. Mas nessas duas situações, a gente vai ver que no caminho da santificação, o que mais teremos serão aflições e angústias, porque Jesus fala, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, quando aquela ovelha começa a iniciar a se desgarrar, tem outra ferramenta que eu acabei esquecendo de retratar na realidade dos pastores de Israel, mas é o cão pastor. E você imagina uma ovelha que ela está fugindo do redil, ela foge do alcance da vara e do cajado do pastor, então o que ele tem de usar? Ele tem de usar o seu cão pastor. E aquele cão pastor, para trazer aquela ovelha de volta ao rebanho, como ele vai trazer? A ovelha é um bicho que se assusta com tudo. E de repente ela não vai, ela também não enxerga bem, e ela vê de repente um cão latindo, e talvez até querendo mordê-la, ou mordendo ela, suavemente. Ela vai passar por um extremo estresse e angústia. Então é assim que Cristo nos traz para as suas veredas, para os caminhos retos que nos levam à santificação. Ele usa dos seus cães pastores para que nos tragam ou levem até nós angústias, dores, sofrimentos e possam nos trazer novamente para o caminho e para perto, para o caminho da santificação e para perto de Cristo. Ainda assim, aquelas ovelhas mais teimosas que se desgarram e saem completamente, essas ovelhas, essas se perdem e se sujam no lamaçal do pecado. Uma ovelha, ela não consegue se limpar, ela não consegue se alimentar por ela própria, ela não consegue fazer nada sozinha. Então, você imagina uma ovelha que passou vários dias perdida, ou ela vai morrer por algum animal, morrer de fome, falta de sustento, e ela vai estar ali cheia de carrapicho, toda suja, afundada na lama do pecado. Então, diante disso, quando ela é resgatada, ela está suja, imunda. Aquela lã, possivelmente, não serve mais para nada. Então, o que é que vai ter que acontecer com essa ovelha? Ela vai ter de ser tosada. Toda aquela lã, ela vai ter que ser descartada. Ela vai se apresentar despida diante de Cristo. Porque Ele vai te lavar de todo o seu pecado. Somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas para isso, irmãos, necessitamos nos despir do velho homem. Necessitamos confessar os nossos pecados, todos os nossos pecados e toda a nossa sujeira diante de Cristo. E assim podemos ser resgatados novamente para o redil e para perto de Cristo. Caminhando, guia-me nas veredas da justiça, por amor a teu nome. E Cristo faz isso porque Ele é fiel à sua palavra, às suas promessas que Ele fez aos seus filhos. E entramos no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
mal algum temerei, porque tu estás comigo. Desculpem, irmãos, eu esqueci só num comentário no versículo 3. Quando nos despimos de todos os nossos pecados, é como a passagem, como Jesus fala em Lucas 18, como a passagem das crianças, onde ele cita que, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Então, quando Cristo nos chama, nos lava de todos os nossos pecados, de toda a nossa sujeira, não é só isso. O versículo que retrata anteriormente, algumas versões, refrigera minha alma, mas na versão King James, ele fala, restaura a minha alma. Esse sentido de refrigério, de restaura, esse sentido restaura a minha alma, é de uma restauração total, é restaurar a pureza. Ninguém vai entrar no reino de Deus se não vir a Cristo como uma criança, na pureza da criança, sem malícia, sem maldade. Então, a restauração da nossa alma, nesse versículo, é uma restauração completa. Cristo te lava, te rime por todos os pecados, pelo sangue do Cordeiro, mas você se apresenta agora diante de Cristo, puro, limpo, com a sua alma restaurada, na pureza de uma criança. Todas as vezes são assim? Não, porque é como vemos, continuamos pecando, mas a diferença é que a todo tempo, nos ajoelhamos e pedimos perdão. Aquele pecado dói na nossa alma. E seguimos e trilhamos o caminho da santificação. Então, voltando ainda para o versículo 4, continuando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei, porque tu estás comigo. Teu bordão, ou tua vara e teu cajado me consolam. Então, irmãos, aqui poderíamos seguir vendo a primeira retratação. O versículo fala pelo vale da sombra da morte. Não seguimos para a morte, porque não é mais a morte, e sim o vale da sombra da morte, porque a morte, ela, em sua substância, ela já foi vencida na humanidade de Cristo, no sacrifício de Cristo por nós. Então, se a gente pensar no sentido da sombra da morte, é como a retratação de Paulo em 1 Coríntios, no versículo 15. A morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Cristo, no seu sacrifício na cruz, ele venceu a morte. Glória a Deus. E hoje, não devemos temer mais a morte, porque Cristo, ele se fez pecado por nós. E como a gente poderia retratar e entender melhor esse versículo? Eu tenho duas passagens, ou duas alegorias, que a gente pode ver bem essa retratação. Uma é pensarmos no aguilhão da morte. Se você pensar numa abelha, no ferrão de uma abelha, se a abelha vai te ferroar, aquela ferroada, ela vai doer. Mas após ela te ferroar, ela não pode te fazer mais mal algum, porque ela não tem mais ferrão. A abelha te ferroa e aquele ferrão dela fica. E ela perde aquele ferrão, a abelha posteriormente vai morrer. Mas se você
é ferroado por uma abelha, posteriormente àquilo, a abelha não pode te fazer nenhum mal. A mesma alusão faz Paulo. A morte, ela deixou o seu aguilhão na humanidade de Cristo. Aleluia. E agora a morte não tem mais poder para nos prejudicar, irmãos. Glória a Deus. Porque Cristo, Ele venceu a morte, Cristo venceu a sepultura por nós. Apenas o que vamos enfrentar é a sombra da morte, é o vale da sombra da morte. Vai ser angustiante? A depender de como você encare isso, sim. Mas a sombra da morte, ela não pode te fazer mal algum. Aleluia. John Bunyan, ele faz uma retratação muito bela dessa questão do vale da sombra da morte. E mais bela ainda é a retratação dele sobre o rei Davi. Eu vou tentar ser breve nessa alegoria, mas os pontos principais, quando o cristão chega à beira do vale da sombra da morte, ele tem que cruzar, porque após aquele vale, ele vai entrar na glória. Ele vai buscar, se a gente fizer a equivalência, o reino de Deus. Porém, tudo começa já a desencorajar. Vem dois saindo do vale e começam a desencorajar ele, porque é um vale onde tudo é muito escuro. Essa tradução aqui, vale da sombra da morte, também algumas falam de trevas e mortes. Enfim, e a palavra que é usada no original aqui para vale da morte ou trevas e morte é aquelas trevas densas, aquela mesma que Deus aplicou sobre Faraó no Egito, nas pragas. E John Bunyan retrata muito bem no vale da sombra da morte. É o mesmo breu, a mesma escuridão. Então, o cristão, antes de entrar no vale, ele começa a ser desencorajado por esses dois que vêm saindo. Mas, ainda assim, ele toma a sua espada, que a gente pode ver a retratação lá em Efésios, que seria a palavra de Deus. E ele entra no vale. E ele fala do vale, a primeira coisa que ele vê no vale é um abismo e um pântano ou um lamaçal, lado direito e lado esquerdo. E nesse abismo, ele fala que é o abismo onde caem os cegos que guiam outros cegos. Isso o Senhor Jesus retrata, que é aqueles que serão condenados, cegos guiando outros cegos. Então, esses caem no vale e esses morrem. E ele olha para o lado esquerdo, creio eu, se não estou trocando direita por esquerda, mas ele olha ao lado esquerdo e vê um pântano, um lamaçal, e ele retrata, neste pântano, o mesmo pântano onde o rei Davi afundou. Mas ele, o Senhor Deus, o retirou de lá. Essa é a primeira revelação do cristão. Quantas vezes Davi caiu? Quando ele pecou com Betseba e mandou matar Urias, e o profeta Natã vai, a mando de Deus, exortá-lo, e faz aquela comparação de um rico que tinha muitos animais, muitas ovelhas, e toma aquela única daquele simples ali que não tinha nada, e mata para oferecer ao seu visitante, ao invés de usar as suas próprias, ou sacrificar uma própria. E Davi fala, num pecado muito maior do que o contexto da época, porque o contexto da época do roubo era que você deveria ressarcir 4 vezes. E Davi fala, a este merece a morte. E quando o profeta Natã fala, mas este é você, Davi. Davi não procurou desculpas. Ele apenas se prostrou e disse, pequei contra o Senhor. Como a gente vê Jesus retratando o fariseu e o cobrador de impostos entrando no templo.
o fariseu batia no peito, e se enaltecia diante de Deus, que não era como aquele fariseu, aquele cobrador de impostos, aquele pecador. E aquele pecador olha diante do templo e não consegue nem olhar para Deus. Baixa a cabeça e diz: Senhor, me perdoe, porque eu sou pecador. Eu não mereço nada teu. E Jesus fala: aquele publicano, aquele pecador, foi quem voltou para casa justificado. E aí, quando o cristão, voltando à alegoria, quando o cristão entra e adentra nas trevas densas, com feras, demônios, tudo que o assusta, e ele já está do meio do caminho em diante, ele olha, pensa em desistir, mas não pode mais desistir, e aí a alegoria ainda continua, onde ele vai entrando em Efésios, ele está com a espada, a palavra de Deus, e veste o capacete da salvação, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, mas ele mais na frente, quando ele já está a ponto de desespero, ele escuta uma voz, e essa voz diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Desculpem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei, porque tu estás comigo. E aí o cristão cria mais coragem, porque ele vê: eu não estou sozinho no vale. E assim, meus irmãos, é que estamos todos juntos caminhando nesse vale da sombra da morte. Mas não temerei mal algum, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Aleluia, o Senhor Jesus. Então, assim ele termina. Bom, assim a alegoria continuar, mas eu me atenho por aqui. Caminhando para os últimos versículos, ele fala, o salmista fala: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda, ou fazendo meu cálice transbordar. Então, eu já expliquei no contexto de Israel, do hospedeiro, não é? Ungindo a cabeça do hóspede, e também fazendo o cálice transbordar. Então, vemos aqui que o anfitrião, quando ele unge a tua cabeça, ele fala do óleo da alegria. É o que a gente vê na retratação dos evangelhos, quando Jesus vai comer na casa daquele fariseu. E que chega uma pecadora, e com um vidro de perfume caríssimo, de óleo, ela unge Jesus. E ela chora e lava os seus pés com suas lágrimas e enxuga os seus pés com os seus cabelos. Enxuga os pés de Cristo com os seus cabelos. E aí Cristo fala para aquele homem: eu cheguei em tua casa e tu não me honrastes. Tu não lavastes, ou tu não ungistes a minha cabeça com óleo. Mas ela sim. Tu não lavaste meus pés. Mas ela lavou meus pés, ou lava meus pés, com suas lágrimas, e os enxuga com os seus cabelos. Então aqui se trata de honra, da unção de alegria, do óleo, onde Cristo nos convida a desfrutar do seu banquete, das hostes celestiais. E este irmão, será abundantemente transbordante quando podermos contemplar as bodas do Cordeiro na sua glória vindoura. Amém. Aleluia. Então, caminhando para a conclusão da exposição, onde ele fala: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Bondade e misericórdia são as duas, como eu posso falar, os dois atributos mais belos que Cristo nos oferece. Porque tudo vem através da sua graça. Em algumas versões, graça e misericórdia. E o que é que Cristo nos oferece com sua graça e com sua misericórdia? Ou com sua bondade e com sua misericórdia? A graça ou a bondade é tudo que Cristo nos dá sem merecermos. Porque somos pecadores. Mas ainda assim Ele é tão bondoso, tão generoso, que nos dá tudo conforme a sua vontade. E misericórdia, irmãos, é o que Cristo não permite que nos aconteça. Mesmo nós sendo merecedores daquela desgraça, de todo aquele mal. Mas Cristo não permite que Ele nos atinja. Nenhum mal te atingirá, mas apenas pela sua infinita misericórdia. E é o que pedimos todo dia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. É como aquele pecador diante de Deus: Senhor, eu não mereço estar aqui. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Mas assim, irmãos, é o que vemos na maior promessa de Cristo. Porque diante de todas as nossas aflições, diante de todas as nossas lutas, diante de um caminho árduo, seguindo a Cristo, nós teremos apenas uma promessa. Mas essa é a maior promessa que um cristão pode viver. Glória a Deus. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Agostinho, glória a Deus. Agostinho faz um comentário que retrata muito bem a vida do cristão. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho para alguns. Cada um dá um título. Ele fala: Senhor, o meu Deus, tradução livre, ok? Senhor, meu Deus, como é difícil te seguir, Senhor, mas é impossível te deixar. Amém. Então a ovelha, ela vai estar toda hora, seguindo os caminhos de Cristo, ela vai estar ali, sendo espetada, sendo angustiada, de todas as maneiras, porque Cristo vai te mantendo nos caminhos, nas veredas de sua justiça. Então Ele tem que te trazer, tem que te manter no caminho da santificação, para que um dia sejamos, irmãos, dignos da glória eterna, da glória, na glorificação em Cristo Jesus. E fazendo, irmãos, porque ainda temos um pouquinho de tempo para não se estender muito, creio que já estou entrando aqui além do tempo, mas eu gostaria de fazer extrair as lições que nós temos aqui, bem rapidamente, fazendo uma aplicação direta nesse salmo. E usando apenas o primeiro versículo, porque na tradução King James, porque o Senhor é meu pastor, o Senhor Jesus é meu pastor, e de nada tenho falta. Então, como a gente pode extrair as lições para as nossas vidas, irmãos? Para a minha e para a sua vida. Se o Senhor Jesus é o nosso pastor, de nada teremos falta, ou de nada temos falta. Então, nada me faltará. Não me faltará, agora eu vou usar no futuro, na versão ARA. Aplicando diretamente, nada me faltará. Não me faltará descanso, pois em pastos verdejantes me faz repousar o Senhor Jesus.
Não me faltará refrigério, pois Ele, o Senhor Jesus, me conduz a águas tranquilas. Não me faltará cura, a pureza da minha alma, porque Ele, o Senhor Jesus, restaura a minha alma. Não me faltará direção, porque Cristo guia-me nas veredas da sua justiça. Não me faltará coragem, porque mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Não me faltará companhia, nunca serei solitário, porque o Senhor Jesus está comigo. Amém. Glória a Deus. Não me faltará segurança, porque a tua vara e o teu cajado me protegem. Não me faltará provisão, porque tu, Senhor, preparas uma mesa para mim, à vista dos meus inimigos. Não me faltará bênção, não me faltará honra, porque Jesus unge a minha cabeça com óleo da alegria. E eu não terei falta de satisfação, nunca, porque tu, Jesus, sempre faz o meu cálice transbordar. E eu não terei falta da tua graça, porque a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor, me acompanharão por todos os dias da minha vida. E assim, meus irmãos, apenas porque Jesus é o meu pastor, é o nosso pastor, é o meu Senhor e o meu Deus, eu me firmarei na sua mais bela promessa. Porque tenhamos certeza, meus irmãos, que habitaremos na casa do Senhor nosso Deus por toda a eternidade. Amém.